Taiyo Asano era apenas um estudante comum tentando lidar com o trauma de perder sua família em um acidente. Sua única âncora na realidade era Mutsumi Yozakura, sua amiga de infância que nunca o abandonou. No entanto, Taiyo não sabia que Mutsumi pertencia a uma linhagem lendária de espiões de elite. Também o segredo da família Yozakura era protegido ferozmente por Kyoichiro, o irmão mais velho obcecado. Tudo mudou quando Taiyo foi sequestrado e levado para a mansão dos Yozakura sob ameaça de morte. Koichiro revelou suas garras, declarando que eliminaria qualquer um que se aproximasse de sua irmã. Para salvar a vida de Taiyo, o conselho dos outros irmãos Yozakura sugeriu uma solução radical. Também a única maneira de Taiyo sobreviver era se tornando um membro oficial da família através do casamento. Em meio ao caos, Taiyo e Mutsumi trocaram os anéis, selando um destino perigoso. Koichiro ficou furioso, mas as leis da família o impediam de matar o novo cunhado. Também agora, Taiyo precisava se tornar um espião de verdade para sobreviver aos ataques incessantes de Kyoichiro. Treinamento começou imediatamente com Taiyo fugindo de armadilhas mortais instaladas por toda a casa. Ele foi jogado em poços de espinhos e forçado a desviar de projéteis em alta velocidade. Xian, a irmã mestra em tecnologia, monitorava cada movimento de Taiyo com desdém. Kengo, o mestre dos disfarces, o testava com identidades falsas e missões de infiltração urbana. Nananao, o gigante bondoso, transformava o laboratório de química em um pesadelo de toxinas para Taiyo. Shinzo, o especialista em armas, fazia Taiyo carregar toneladas de munição sob fogo pesado. Apesar das feridas, Taiyo começou a desenvolver reflexos sobre-humanos para proteger o sorriso de Mutsumi. Noites de sono eram raras, pois os ataques de Kyoichiro ocorriam até durante o descanso do garoto. Também Futaba, a irmã mais velha, ensinou a Taiyo a importância da força mental sobre a força física. Lentamente, a mansão Yozakura deixou de ser uma prisão e se tornou um campo de batalha pessoal. Durante uma exploração noturna, Taiyo encontrou arquivos secretos sobre o incidente que matou seus pais. Ele descobriu que a morte de sua família não foi um acidente, mas um alvo planejado. Ódio borbulhou em seu peito, dando-lhe uma nova motivação para dominar as artes da espionagem. Também Kyoichiro percebeu a mudança e decidiu intensificar o exame final de Taiyo. Taiyo foi jogado em uma arena contra Goliath, o cão gigante e modificado da família. Usando apenas sua agilidade, ele tentou domar a fera enquanto evitava mandíbulas esmagadoras. Taiyo usou um petisco modificado por Nanao para acalmar os nervos de Goliath. Para o choque de todos, o cão assassino tornou-se o melhor amigo do novo mestre. Mutsumi assistia a tudo com orgulho, vendo seu amigo se tornar um protetor capaz. Koichiro, no entanto, preparou um fio invisível que quase cortou o pescoço de Taiyo por trás. Reagindo instintivamente, Taiyo usou uma técnica de desvio que aprendeu com Futaba para escapar. A luta entre cunhados quase destruiu o salão principal da mansão. Taiyo percebeu que a diferença de poder ainda era abismal entre ele e o Yozakura. Também ele prometeu a si mesmo que não pararia até que pudesse encarar Kyoichiro sem tremer. Naquela noite, um envelope preto foi deixado na janela de Taiyo com um símbolo estranho. Símbolo era de uma organização chamada Tampopo, a mesma mencionada nos arquivos de seus pais. Uma mensagem curta dizia: "Sabemos quem você é e o que você agora carrega." Também, de repente, um alarme de intrusão soou em toda a mansão Yozakura.
Também uma explosão destruiu o muro externo, revelando silhuetas de invasores desconhecidos. Mutsumi foi puxada para as sombras por um gancho mecânico antes que Taiyo pudesse alcançá-la. Taiyo gritou o nome dela, percebendo que sua vida de espião estava apenas começando com uma tragédia iminente. Quem eram esses invasores e por que eles sabiam tanto sobre o passado de Taiyo? O verdadeiro teste de Taiyo não seria um treinamento, mas uma missão de resgate desesperada. Topo dos escombros, uma figura de olhos vermelhos observava o jovem espião com um sorriso sádico. O olhar gélido do perseguidor pesava sobre os ombros de Taiyo enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Ele sabia que não podia mais recuar, pois agora o sangue do Josakura corria simbolicamente em sua vida. Koichiro apareceu das sombras como um espectro, exigindo que o treinamento continuasse sem misericórdia. Também os dias seguintes foram marcados por explosões constantes e armadilhas escondidas em cada canto da mansão. Taiyo mal conseguia fechar os olhos antes que uma nova prova de sobrevivência fosse iniciada. Mutsumi tentava confortá-lo com refeições caseiras, sendo o único porto seguro em meio ao caos. Também a primeira missão oficial de Taiyo chegou na forma de um envelope selado com o emblema da família. Ele deveria se infiltrar em uma recepção de gala para recuperar dados roubados de um político influente. Xian, a mestre da tecnologia, guiava seus passos através de um comunicador invisível no ouvido. O salão de festas estava repleto de seguranças armados disfarçados entre a elite da cidade. Também foi durante essa infiltração que Taiyo cruzou o caminho dos agentes da Inagiku pela primeira vez. Sui, o líder da agência governamental, não hesitou em testar as habilidades do novo membro do Josakura. Taigo usou os truques de fuga que aprendeu com Shinzo para desviar dos ataques letais. Ele disparou uma granada de fumaça, criando a distração necessária para completar o download dos arquivos. Ao analisar os dados extraídos, Xion encontrou transações financeiras ligadas a um nome familiar. Yoshimasa estava financiando secretamente experimentos ilegais em laboratórios subterrâneos. Mutsumi sentiu um calafrio ao perceber que o alcance da corrupção política era maior do que imaginavam. Também Futaba, a irmã mais velha, decidiu que era hora de Taiyo participar de uma operação de campo em larga escala. Também a equipe viajou para uma ilha remota onde um dos depósitos de Yoshimasa estava escondido. Taiyo agora vestia seu traje de combate completo, equipado com as mais recentes armas do Josakura. Goliath, o cão da família, saltou do avião primeiro, servindo como a vanguarda do ataque. Também ao aterrissar, eles foram imediatamente recebidos por uma chuva de balas disparadas por mercenários robóticos. Kengo usou suas técnicas de disfarce para se infiltrar no centro de comando inimigo sem ser detectado. Taiyo avançou pelo flanco esquerdo, neutralizando guardas com precisão cirúrgica. Do coração da base, ele encontrou documentos que ligavam a morte de seus pais à rede de Yoshimasa. Também a descoberta despertou uma fúria silenciosa que Taiyo nunca soube que possuía. Xion avisou pelo rádio que a base tinha sido programada para se autodestruir em 5 minutos. Taiyo correu para salvar os prisioneiros que estavam sendo usados como cobaias nos experimentos. Com a ajuda de Nanao, eles conseguiram evacuar todos antes da primeira explosão atingir o setor. Também a missão foi um sucesso, mas as cicatrizes emocionais de Taiyo estavam apenas começando a se abrir. De volta à cidade, a agência Inagiku propôs uma aliança formal com a família Yosakura. O objetivo comum era derrubar Yoshimasa e limpar a corrupção do governo. Taiyo passou noites em claro estudando os arquivos de Yoshimasa, procurando por qualquer pista adicional.
Ele encontrou uma menção a uma flor misteriosa que parecia ser a fonte de um poder regenerativo. Também essa flor era o segredo por trás do sangue único que a linhagem de Mutsumi possuía. Koichiro alertou que Yoshimasa não hesitaria em sequestrar Mutsumi para extrair esse poder. Taiyo jurou que se tornaria o escudo definitivo para sua esposa, custasse o que custasse. Durante uma patrulha rotineira, uma explosão massiva abalou o centro financeiro da cidade. Não era um acidente, mas sim um ataque direto para atrair Uji Ozakura para fora de sua mansão. No meio da fumaça negra, uma voz distorcida ecoou pelos alto-falantes da cidade, chamando pelo nome de Taiyo. Ele viu uma silhueta familiar parada no topo de um guindaste, segurando um detonador. Também era um dos generais de Yoshimasa, enviado para testar se Taiyo era digno do sangue Ozakura. Também enquanto isso, na mansão, Mutsumi percebeu que as defesas internas haviam sido sabotadas por dentro. No verdadeiro plano de Yoshimasa estava em movimento um ataque simultâneo para dividir a família. Também de repente, o chão sob os pés de Taiyo começou a vibrar violentamente, revelando uma ameaça muito maior. Uma gigantesca criatura biomecânica emergiu do asfalto, bloqueando qualquer rota de fuga. Uma mensagem em vídeo de Mutsumi apareceu no visor de Taiyo, mas ela estava sendo arrastada por mãos invisíveis. Som de uma risada familiar ecoou, não de um inimigo, mas de alguém que ele considerava um aliado. Também antes que Taiyo pudesse reagir, um dardo tranquilizante atingiu seu pescoço, nublando sua visão instantaneamente. Também enquanto caía na escuridão, ele ouviu uma última frase: "Bem-vindo ao verdadeiro jogo, Taiyo." Taiyo abriu os olhos no centro de um laboratório submerso, sentindo o peso de 1000 quilos sobre seus ombros. Também as paredes da base da Tampopo pulsavam com uma bioenergia avermelhada e perturbadora. Temos também ele precisava encontrar Mutsumi antes que o experimento final da organização fosse concluído. Também, de repente, soldados de elite da Tampopo cercaram o jovem espião com armas de plasma prontas. Taiyo sacou sua arma híbrida, sentindo o cansaço ser substituído por uma adrenalina pura. O primeiro movimento foi um borrão de prata que cortou as defesas inimigas em 1 segundo. Ele lutava não apenas como um espião, mas como um marido protegendo seu lar. No topo da torre central, Mutsumi estava presa em uma câmara de extração de sangue. Diante dela estava o líder da Tampopo, Kawashita, sorrindo com um olhar de pura loucura. Taiyo chutou as portas duplas, fazendo o metal voar pelos ares com um estrondo. "Você chegou tarde demais para salvar a linhagem Somei", zombou o vilão. Taiyo sentiu seu coração martelar contra as costelas, uma dor aguda subindo pelo seu braço. Também o sangue de Mutsumi que ele recebeu no casamento começou a reagir violentamente em suas veias. Uma aura de pétalas de cerejeira prateadas explodiu ao redor do corpo de Taiyo. Seus olhos mudaram de cor, brilhando com a herança proibida da família Yozakura. Com um movimento quase invisível, ele destruiu o mecanismo que prendia sua esposa. Ele a segurou nos braços enquanto o líquido de suporte escorria pelo chão metálico. "Desculpe a demora, Mutsumi", ele sussurrou com a voz trêmula. Uma sombra colossal surgiu do teto, emanando uma pressão esmagadora que fez o chão rachar. Também era Momo Yozakura, o pai de Mutsumi, que todos acreditavam estar desaparecido ou morto. O olhar de Momo era gélido, carregando décadas de segredos e pecados familiares. "Você não é digno de carregar o nome Yozakura, garoto", declarou o patriarca. Taiyo colocou Mutsumi em um local seguro e se posicionou para a batalha final.
choque entre as duas gerações de poder, Somei criou uma onda de choque que destruiu os monitores. Tai usava cada técnica que aprendeu com os irmãos de Mutsumi durante seu treinamento infernal. Seus músculos gritavam de agonia, mas ele se recusava a recuar um único centímetro. Mutsumi acordou e, vendo a luta, começou a cantar uma melodia antiga de sua linhagem. Também a música fortaleceu o coração de Taiyo, estabilizando o poder selvagem em seu sangue. Eu não estou aqui para te substituir, mas para caminhar ao lado dela, gritou Taiyo. Mas também ele concentrou toda a sua energia na ponta de sua lâmina, criando uma luz cegante. O golpe final atravessou a defesa de Momo, cortando a escuridão que o cercava. Por um breve momento, a expressão de Momo suavizou-se em um sorriso de alívio. Cuide bem da minha família, Asano Taiyo, ele murmurou antes de desaparecer. Com a queda do patriarca e a destruição do núcleo da Tampopo, a base começou a colapsar. Também os outros irmãos de Ozakura apareceram em um helicóptero de resgate, ele gritando por eles. Taiyo nadou até a superfície, segurando Mutsumi firme contra o peito. Koichiro, embora irritado, estendeu a mão para puxar Taiyo para dentro da aeronave. Semanas depois, o sol brilhava suavemente sobre o jardim da mansão Yozakura. Taiyo estava treinando novamente, mas desta vez havia um sorriso leve em seu rosto. Mutsumi aproximou-se com uma bandeja de chá, observando o progresso de seu marido. Temos também os irmãos que estavam por perto, cada um em suas atividades excêntricas e barulhentas. A minha ameaça da Tampopo havia acabado, mas Taiyo sabia que o mundo da espionagem nunca dormia. Ele agora era parte de algo maior do que ele mesmo, uma família unida pelo sangue e pelo dever. Também as memórias de seus pais falecidos agora traziam conforto em vez de apenas dor. Também ele provou ser o escudo que Mutsumi precisava e o herói que ele nunca pensou que seria. Também as flores de cerejeira caíam como neve sobre o casal, simbolizando um novo começo. Nós conseguimos, Taiyo, disse Mutsumi, segurando a mão dele com firmeza. E continuaremos conseguindo todos os dias, ele respondeu com convicção. De longe, Kyoichiro gritou algo sobre Taiyo estar perto demais de sua irmã. E Ruizu ecoou pela mansão, quebrando o silêncio que antes dominava a vida do garoto. Também a família Yozakura estava mais forte do que nunca, pronta para qualquer desafio futuro. Tai olhou para o céu e viu o brilho prateado de Somei refletido nas nuvens. Sua jornada como espião estava apenas começando, mas sua jornada como família estava completa. Silêncio voltou a reinar no jardim, acompanhado apenas pelo som do vento nas árvores. Assim termina a crônica do despertar de Taiyo Asano na lendária linhagem Yozakura.